Existem momentos na vida onde você percebe que cruzou uma linha invisível. Não há placa de aviso. Não há sirene tocando. Apenas aquela sensação fria na espinha, aquele aperto no estômago que diz: você acabou de entrar em território de onde talvez não volte. Eu tive esse momento 3 dias atrás, quando acordei e percebi que minha cidade tinha virado uma armadilha. Não metaforicamente. Literalmente. Serra Negra, a cidade onde nasci, onde cresci, onde enterrei meu pai com o medalhão de São Miguel ainda quente em suas mãos, tinha sido transformada em uma gaiola gigante. E eu era o rato preso dentro dela. Meu nome é Caio Valente. Tenho 30 anos, 1,90 m de altura, e uma profissão que não aparece em nenhum censo oficial: caminhante. Não é título que escolhi. É o que sou. Ponte viva entre mundos. Alguém que carrega sangue tão antigo que faz entidades milenares pararem e prestarem atenção. Sangue anterior ao dilúvio. Sangue que Sariel, meu mentor angelical, diz ser presente e maldição ao mesmo tempo. Porque ser caminhante significa ver o que outros não veem. Sentir o que outros não sentem. E carregar responsabilidades que outros não podem carregar. E foi exatamente isso que aconteceu 3 dias atrás. Atenção. Muita atenção. Do tipo errado. Acordei numa terça-feira comum, ou pelo menos achei que fosse comum, e senti algo diferente no ar. Não era cheiro. Não era som. Era o véu. A barreira entre o mundo físico e o espiritual estava vibrando errado. Como corda de violão esticada demais, prestes a arrebentar. Qualquer caminhante sente quando o véu está sob pressão. É como ter sexto sentido para catástrofes sobrenaturais. E naquela manhã, o véu em Serra Negra estava gritando. A cidade inteira parecia estar respirando errado. As ruas estavam mais silenciosas que o normal. Os pássaros não cantavam. Os cachorros não latiam. E o céu, mesmo sendo meio-dia, tinha aquela tonalidade acinzentada que não vem de nuvens, mas de algo mais profundo. Algo errado na própria luz. Sariel me ensinou a reconhecer esses sinais. Quando a realidade começa a sangrar, ele disse uma vez, até a luz fica doente. Levantei da cama onde tinha dormido mal, como sempre durmo mal desde que essa vida começou, e fui até a janela. Meu apartamento fica no 3º andar de um prédio velho no centro de Serra Negra. Nada luxuoso. Apenas funcional. Um lugar para guardar Tupã e Curá, meus grimórios, e ocasionalmente descansar entre uma caçada e outra. Olhei para a rua e vi o que esperava ver: movimento normal de cidade pequena. Pessoas indo trabalhar. Carros passando. Comércio abrindo. Mas havia algo nos movimentos delas. Algo mecânico. Como marionetes seguindo rotina programada. Como se a cidade inteira tivesse sido colocada em piloto automático enquanto algo invisível preparava a armadilha. Vesti minha jaqueta. A jaqueta de escama de Drakmar. Presente de Sariel, feita com uma das escamas que o dragão ancestral brasileiro descasca a cada eclipse solar total. Drakmar é guardião neutro do véu da Terra, e Sariel conseguiu essa escama com permissão dele. Levou 3 meses para artesão especializado costurá-la com fio de prata fria. Parece couro pesado comum, mas já me salvou de garras que rasgariam aço. Coloquei Tupã na bainha nas costas. Tupã. A wakizashi forjada por Kenjiro Masuda num ritual que uniu tradição japonesa, magia indígena e a energia de um raio real. Sariel me conectou com Kenjiro anos atrás, quando descobri o que eu era. O nome Tupã vem da divindade do trovão Tupi-Guarani. É mais que arma. É ponte entre mundos. Assim como eu. E coloquei Curá, minha tang de prata, na bainha lateral. Curá foi forjada logo após Tupã, usando o calor residual do ritual. Não tem poder espiritual como Tupã, mas tem algo igualmente importante: confiabilidade. É a arma do guerreiro humano que eu ainda sou, mesmo sendo caminhante. Porque no fim, por mais sangue antigo que eu carregue, ainda preciso comer, dormir, sangrar. Ainda sou mortal.
Desci as escadas do prédio e senti novamente aquela pressão no véu. Mais forte agora. Como se a cidade inteira estivesse sendo comprimida por mão invisível. Não eram apenas as pessoas. Era a própria realidade. O ar estava denso demais. A gravidade parecia ligeiramente errada. E havia cheiro. Cheiro que não deveria existir no mundo físico. Enxofre. Terra molhada. Algo que lembrava carne queimada, mas não era. Era o cheiro do outro lado vazando para cá. Caminhei até a praça central, onde fica a igreja mais antiga de Serra Negra. Igreja de São Miguel Arcanjo. Construída em 1742 por escravos e jesuítas que sabiam mais sobre o sobrenatural do que história oficial admite. Jesuítas eram caçadores também, à sua maneira. Construíram essa igreja em cima de ponto de poder. Local onde o véu sempre foi mais fino. Estratégia inteligente, e se não pode fechar portal, constrói templo em cima e usa fé como barreira. Funcionou por 281 anos. Até 3 dias atrás. A igreja estava aberta, mas vazia. Entrei. O silêncio lá dentro era tão denso que parecia sólido. Meus passos ecoavam alto demais. As velas estavam acesas, mas as chamas não tremiam. Ficavam perfeitamente imóveis, como se o ar tivesse parado de se mover. Ou como se o tempo dentro da igreja estivesse ligeiramente desincronizado do tempo fora. Fenrion me ensinou a reconhecer isso. Lupus ancestrais sentem distorções temporais melhor que qualquer outra criatura. E Fenrion, o último lupus puro, é mestre nisso. Fui até o altar e vi algo que fez meu sangue gelar. No chão, desenhado com algo que parecia cinza mas cheirava a enxofre e sangue velho, havia um símbolo. Reconheci imediatamente. Não porque tinha visto antes pessoalmente, mas porque Sariel me mostrou a ilustração num dos livros proibidos que guardo. Selo de contenção. Ritual anterior ao cristianismo. Anterior aos romanos. Anterior até mesmo aos gregos. Vem de época quando humanos ainda lembravam que não estavam sozinhos no universo. Quando sabiam que havia coisas nas sombras. E alguns desses humanos, os mais tolos ou mais desesperados, tentavam controlar essas coisas. Peguei meu grimório de campo. Pequeno caderno gasto que carrego sempre. Compilação de anos de caçadas. Tem anotações de Sariel em aramaico antigo. Traduções de Kinjiro em japonês clássico. Diagramas de bruxas amigas. Registros de criaturas que encontrei e sobrevivi. É minha mente externa. Meu banco de dados analógico. Porque confiar apenas em memória é pedir para esquecer detalhe crucial na hora errada. Folheei até encontrar a seção sobre selos. E quando encontrei a entrada sobre selos de sangue, desejei não ter encontrado. Porque sabia o que significava. 6 selos de sangue. Ritual de contenção e invocação simultânea. Espalha 6 selos em pontos estratégicos de uma área. Ativa todos ao mesmo tempo. E transforma aquela área em prisão espiritual. Nada entra. Nada sai. E o que estiver dentro fica preso até que os selos sejam destruídos ou até que o ritual se complete. E quando o ritual se completa, tudo dentro da área é consumido. Pessoas, animais, plantas, até a própria terra. Tudo vira combustível. Combustível para invocar algo. Algo grande. Algo antigo. Algo que os arcontes primordiais reconheceriam como irmão. Meu estômago afundou. Porque se havia um selo aqui, havia 5 em outros lugares. E se os 6 estavam ativos, significava que alguém estava tentando invocar algo em Serra Negra. Algo que precisava de cidade inteira como sacrifício. Saí correndo da igreja. Peguei o celular e liguei para o único número que importava. Sariel. Ele atendeu no 3º toque, como sempre. Voz calma, mas eu consegui ouvir preocupação por baixo. Sariel é anjo. Anjos não sentem emoções como humanos. Mas sentem algo. E quando Sariel está preocupado, o universo deveria estar preocupado também. Caio. Eu senti. A cidade está selada. Você sabe quem fez isso? Silêncio.
longo, pesado. Quando Sariel fica em silêncio, é porque a resposta é ruim. Muito ruim. Ou porque está consultando o conhecimento que anjos não deveriam compartilhar com mortais. Não foi um quem, Caio. Foi um o que. Os selos não foram colocados por humanos. Foram colocados por algo que quer você. Especificamente você. E quer também o que você libertou. Fenrion. Ele estava falando de Fenrion. O lupus ancestral que eu tinha libertado 2 semanas atrás de prisão de 200 anos. A criatura mais antiga e poderosa que já conheci. Lobo do tamanho de cavalo, branco como neve, com olhos dourados que parecem ver através da sua alma e ler cada segredo que você guarda. Fenrion não é lobisomem. Ele é anterior aos lobisomens. Ele é o que os lobisomens deveriam ter sido antes de serem corrompidos pela maldição do Alfa. Puro. Poderoso. Livre. E eu o tinha libertado. O que aparentemente irritou forças que não deveriam ser irritadas. Onde ele está? Perguntei. Escondido. Mas não por muito tempo. Os selos estão puxando ele. Como um imã espiritual. Quanto mais tempo passar, mais difícil será para ele resistir. Eventualmente, ele será forçado a ir até o centro do ritual. E quando isso acontecer, ele será capturado de novo. Pior. Ele será usado como bateria espiritual, como combustível vivo, para acordar algo que está adormecido há milênios. Algo que nem eu deveria nomear em voz alta. Desliguei o telefone e comecei a correr. Precisava encontrar os outros 5 selos. Precisava destruí-los antes que fosse tarde demais. Mas tinha um problema. Selos de sangue não podem ser destruídos por força bruta. Não adianta chutar, quebrar, queimar. Eles são feitos de energia, não de matéria. São como cicatrizes no véu. E a única forma de curar cicatriz no véu é através de sacrifício. Sacrifício voluntário. Alguém precisa oferecer algo de valor. Algo que dói perder. Sangue funciona para selos pequenos. Memórias funcionam para selos médios. Mas para selos grandes, do tipo que estava vendo, apenas uma coisa funciona. Tempo de vida. Anos. Literalmente. Você oferece anos da sua expectativa de vida, e o selo aceita. Quanto mais poderoso o selo, mais anos ele exige. Sariel me explicou a mecânica uma vez. Selos de sangue são parasitas temporais, ele disse. Eles se alimentam de futuro. E futuro humano é medido em anos. E eu tinha 6 selos para destruir. Fiz as contas mentalmente e não gostei do resultado. Mas não tinha escolha. Fenrion tinha me salvado. Tinha lutado ao meu lado. Tinha se tornado mais do que aliado. Tinha se tornado matilha. E caminhantes não abandonam matilha. Mesmo que o preço seja alto. Mesmo que o preço seja parte da própria vida. Encontrei o segundo selo no cemitério. Estava desenhado no túmulo mais antigo, de um padre que tinha morrido em 1763. Padre Anselmo. Segundo registros, ele era exorcista. Um dos bons. Morreu durante ritual que deu errado. Corpo nunca foi encontrado. Apenas roupas queimadas e cheiro de enxofre. E agora, 260 anos depois, alguém tinha escolhido o túmulo dele para colocar selo. Não era coincidência. Selos de sangue funcionam melhor em locais onde o véu já foi rasgado antes. E exorcismo que mata exorcista definitivamente rasga o véu. O símbolo brilhava levemente, pulsando como o coração doente. Podia sentir a energia dele. Não era magia humana. Era algo mais antigo. Mais fundamental. Como se alguém tivesse pego o pedaço da própria realidade e torcido até formar nó. Ajoelhei ao lado dele e coloquei a mão sobre o desenho. Senti imediatamente a sucção. Como se o selo estivesse tentando me puxar para dentro. Tentando me consumir completamente. Fechei os olhos e fiz o que precisava fazer. Ofereci 3 anos e meio da minha vida. Senti a energia saindo de mim. Não dói fisicamente. Não há sangue. Não há ferida visível. Mas você sente.
Sente algo sendo arrancado de dentro. Algo que não volta. É como se parte do seu futuro fosse apagada. Como se linha do tempo pessoal fosse cortada e remendada, mas mais curta agora. Permanentemente mais curta. O selo brilhou intensamente por um segundo e então desapareceu. Apagou como vela sendo soprada. Senti o véu relaxar ligeiramente. Ainda estava sob pressão, mais um sexto a menos agora. Destruído. 5 para ir. O terceiro selo estava na escola municipal. No ginásio. Desenhado no centro exato da quadra de basquete. Crianças tinham passado por cima dele o dia inteiro sem saber. Sem sentir. Porque selos assim são invisíveis para quem não tem sensibilidade espiritual. Mas eu via. Via perfeitamente. E sentia a maldade irradiando dele. Não era maldade humana. Era maldade primordial. O tipo de maldade que existia antes de humanos inventarem conceito de bem e mal, maldade que simplesmente é, como gravidade ou entropia. Repeti o processo. Ajoelhei. Coloquei a mão. Ofereci mais 3 anos e meio. Senti a sucção novamente. Mais forte dessa vez. Como se o selo soubesse que eu estava destruindo seus irmãos e estava resistindo mais. Como se rede de selos estivesse se ajustando, compensando perda. Mas eu insisti. Forcei. Usei vontade de caminhante. Porque ser caminhante não é apenas ter sangue antigo. É ter vontade que pode dobrar realidade quando necessário. E eventualmente o selo cedeu. Desapareceu. 2 destruídos. 4 para ir. Mas agora eu realmente sentia. Não fisicamente. Mas espiritualmente. Como se minha alma estivesse ficando mais leve. Mais fina. Mais próxima de se desfazer. Sariel me avisou sobre isso. Sacrificar tempo de vida não muda seu corpo imediatamente, ele disse. Mas muda sua alma. E a alma sabe. A alma sempre sabe quando o futuro foi encurtado. O quarto selo estava no hospital. Na ala de maternidade. Desenhado no chão da sala de parto número 3. Onde bebês nasciam. Onde vida começava. E alguém tinha colocado o selo de morte ali. A ironia era cruel. Mas também reveladora. Quem quer que tivesse feito isso não era apenas poderoso. Era sádico. Gostava de perverter coisas boas. De corromper lugares sagrados. De transformar berço em túmulo. Destruiu o quarto selo. Mais 3 anos e meio. Agora eu realmente sentia o peso. Mãos tremendo levemente. Respiração mais pesada. Visão embaçando nas bordas. E algo mais. Algo que Sariel não tinha mencionado. Podia sentir presença. Não de quem tinha colocado os selos. Mas de para quem os selos tinham sido colocados. Algo grande. Algo faminto. Algo que estava acordando lentamente, alimentado pela energia dos selos. E cada selo que eu destruía, paradoxalmente, parecia deixar essa presença mais clara. Como se ao quebrar prisão, eu estivesse também quebrando barreira que mantinha a coisa presa longe. O quinto selo estava na delegacia. Na cela de detenção. Onde criminosos eram presos. Outro lugar de contenção. Outro lugar de aprisionamento. O padrão estava ficando claro. Os 6 selos formavam rede. Rede de contenção. E no centro dessa rede estava Fenrion. Sendo puxado. Sendo arrastado. Sendo forçado a ir até ao ponto de convergência. Porque lupos ancestrais são criaturas de ordem. E ordem responde a padrões. E essa rede era padrão perfeito. A armadilha perfeita para a criatura de ordem perfeita. Destruiu o quinto selo. Mais 3 anos e meio. Total até agora, 17 anos e meio. Mais da metade da minha expectativa de vida restante. E ainda tinha um selo para ir. O mais poderoso. O central. O que mantinha toda a rede unida. O sexto selo. O último. Estava no lugar mais óbvio e ao mesmo tempo mais terrível. No centro exato de Serra Negra. Na praça principal. Onde tudo tinha começado.
onde a cidade tinha sido fundada, onde o primeiro edifício tinha sido construído. Ponto de poder original. E quando cheguei lá, entendi por que aquele era o último. Porque não estava sozinho. Havia alguém esperando por mim. Sou Borborn. Ele estava parado no centro da praça, ao lado do sexto selo. Forma híbrida. 2,20 metros de altura. Musculatura definida, mas não exagerada. Pele cinza pálida com veios escuros pulsando. Pelagem curta preta com reflexos prateados. Olhos âmbar que brilhavam na luz fraca da tarde. E correntes. Correntes rituais enroladas ao redor do peito, não como prisão, mas como símbolo. Símbolo de que ele era prisioneiro. Não de pessoa, mas de ritual. Do ritual que o tinha criado. Sou Borborn. O híbrido. Metade vampiro, metade lobisomem. Criado pela ordem sanguínea vermicular através de ritual proibido. A 12ª tentativa. As 11 anteriores resultaram em abominações que precisaram ser destruídas. Mas a 12ª funcionou. Funcionou bem demais. Criou algo que era mais que soma das partes. Criou o Crinos ancestral. Criou ponte entre duas linhagens que deveriam permanecer separadas. E agora ele estava ali, entre mim e o último selo. E eu sabia. Sabia que ele não estava ali por escolha. Estava ali porque ritual o forçava. Porque ritual que o criou tinha cláusulas. Tinha compulsões. Tinha correntes invisíveis que eram mais fortes que correntes físicas que ele usava. Caio valente, ele disse. Voz grave. Rouca. Como se tivesse passado séculos sem falar. E talvez tivesse. Não sei quanto tempo Sou Borborn existe. Ordem sanguínea é antiga. E rituais deles levam décadas para completar. O caminhante que liberta o que deveria permanecer preso. Sou Borborn. Não quero lutar com você. Nem eu com você. Ele disse isso olhando diretamente nos meus olhos. E eu vi. Vi verdade ali. Ele realmente não queria. Mas havia algo mais. Algo por baixo. Obrigação. Dever. Medo. Mas não tenho escolha. O ritual me obriga. Estou amarrado a ele. Preso. Cada selo que você destrói enfraquece as correntes, mas o último me força a defender. E se eu falhar? Entendi. Sou Borborn não era vilão. Nunca foi. Ele era prisioneiro. Prisioneiro do ritual que o criou. Prisioneiro de uma existência que não pediu. Prisioneiro de fome dupla que nunca podia saciar completamente. Fome de sangue. Fome de carne. Fome de lobo e vampiro combinadas. E agora estava sendo forçado a lutar contra alguém que respeitava. Contra alguém que, em outras circunstâncias, poderia chamar de aliado. Então não lute, eu disse. Deixe-me destruir o selo e ir embora. Não posso. Se eu deixar, o ritual saberá. Me detectará. E a punição? Ele parou. Fechou os olhos. Respirou fundo. Quando abriu os olhos novamente, havia resignação ali. Se eu falhar, a punição é pior do que você imagina. O ritual me consome de dentro. Me desfaz. Me apaga. Como se eu nunca tivesse existido. E tudo que sou, tudo que sofri para me tornar, desaparece. Como fumaça. Silêncio. Pesado. Carregado. E então ele atacou. Mas não com força total. Eu percebi imediatamente. Os golpes eram rápidos, sim. Poderosos, sim. Mas havia hesitação. Havia aberturas propositais. Como se ele estivesse lutando apenas o suficiente para parecer que estava tentando, mas não o suficiente para realmente me machucar. Como se estivesse cumprindo letra do ritual, mas não espírito. Desviei do primeiro golpe. Bloqueei o segundo com curar. O terceiro eu deixei passar de raspão, sentindo as garras dele rasgarem superficialmente minha jaqueta mas sem penetrar a escama de Drakmar. E agradeci silenciosamente a Sariel por ter conseguido essa escama. Porque sem ela, aquele golpe teria aberto meu peito.
Você está segurando, eu disse. E você está percebendo, ele respondeu. Isso nos torna iguais. Ambos fazendo o que precisamos fazer. Ambos odiando cada segundo. Ambos prisioneiros. Você do seu sangue de caminhante. Eu do ritual que me criou. Continuamos. Dança mortal que não era realmente mortal. Ele atacava. Eu defendia. Eu contra-atacava. Ele bloqueava. Mas nenhum de nós estava realmente tentando matar o outro. Estávamos apenas cumprindo papéis. Ele, o guardião forçado. Eu, o invasor determinado. E no meio de tudo isso, o sexto selo pulsava. E esperando. Chamando. Puxando Fenrir cada vez mais perto. E puxando também algo mais. Algo que eu ainda não tinha identificado completamente. Mas que estava ficando mais presente a cada segundo. Foi então que senti. Presença nova. Mais forte. Mais antiga. Mais terrível. O ar ficou pesado. A temperatura caiu 10 graus em 2 segundos. E uma voz. Uma voz que não vinha de lugar específico, mas de todos os lugares ao mesmo tempo. Grave. Profunda. Como se a própria Terra estivesse falando. Como se o véu tivesse desenvolvido cordas vocais e decidido falar. Suficiente. Soulborborn parou imediatamente. Recuou 3 passos. Abaixou a cabeça. Não em respeito. Em medo. E eu entendi. Quem quer que tivesse falado, Soulborborn temia mais do que temia o próprio ritual que o criou. O que dizia muito. Porque ritual que criou Soulborborn é uma das coisas mais aterrorizantes que existem. Mas havia algo mais aterrorizante ainda. E esse algo tinha acabado de chegar. Olhei ao redor procurando a fonte da voz e vi. Sombras. Sombras que não deveriam existir porque o sol ainda estava alto. Sombras que se moviam contra a luz. Sombras que tinham forma. Forma vagamente humana. Forma vagamente lupina. Forma que mudava constantemente, como se não conseguisse decidir o que era. Ou como se fosse todas as formas ao mesmo tempo. E então ele emergiu das sombras. Não andou. Não materializou. Simplesmente estava lá, como se sempre tivesse estado, mas eu só agora tivesse percebido. Lobo. Gigante. 3 metros de altura na cernelha. Corpo feito de sombras e ossos expostos. Pelagem que parecia fumaça solidificada. E olhos. Olhos que eram buracos negros. Literalmente. Como se você olhasse para eles e visse o vazio do espaço. O vazio entre estrelas. O vazio que existia antes da criação e que existirá depois que tudo acabar. E fome. Fome que irradiava dele como calor de fornalha. Fome que não era apenas física. Era existencial. Fome de consumir. De devorar. De nunca estar satisfeito. Fome que era mais antiga que vida. Fome que era conceito puro transformado em ser. Gar. O arconte da fome. Um dos 7 titãs primordiais. Forças que existiam antes dos demônios. Antes dos anjos. Antes da própria criação organizada. Gar não era demônio. Não era Deus. Era conceito. Era a própria ideia de fome transformada em ser. E ele estava ali. Na minha cidade. Olhando para mim. Olhando para Soulborborn. Olhando para o 6º selo. E eu soube. Soube que os 6 selos não eram para prender Fenrir. Ou melhor, não eram apenas para isso. Eram para invocar Gar. Usar Fenrir como isca. Como combustível. Como sacrifício para trazer o arconte da fome de volta ao mundo. Porque Fenrir é lupus ancestral. É criatura de ordem primordial. E arcontes reconhecem ordem primordial. Reconhecem e desejam consumir. Caminhante, Gar disse. Voz que fazia meus ossos vibrarem. Voz que parecia vir de dentro do meu próprio crânio. Você destruiu 5 dos meus selos. Impressionante. Poucos mortais teriam coragem. Menos ainda teriam poder. Mas o 6º é diferente.
O sexto não aceita apenas anos. O sexto exige tudo. Tudo o que? Tudo o que você é. Tudo o que você foi. Tudo o que você será. Destrua o sexto selo, e você deixa de existir. Não morte. Não esquecimento. Apagamento. Como se você nunca tivesse nascido. Como se cada ação que tomou, cada pessoa que tocou, cada mudança que causou, nunca tivesse acontecido. Você se torna buraco na realidade. E a realidade se ajusta para preencher esse buraco. Todas as pessoas que você salvou morrem retroativamente. Todos os monstros que você destruiu voltam. Tudo o que você construiu desmorona. Como se Caio Valente nunca tivesse existido. Silêncio. Pesado. Absoluto. Até o vento parou de soprar. Soulborborn me olhava. Gar me olhava. E eu olhava para o sexto selo. Brilhando. Pulsando. E esperando. E pensei. Pensei em tudo o que tinha feito. Todas as pessoas que tinha salvado. Todos os monstros que tinha destruído. Todas as vidas que tinha mudado. Se eu me apagasse, tudo isso desapareceria também? Todas aquelas pessoas morreriam retroativamente. Todos aqueles monstros voltariam. O mundo seria pior sem mim ter existido? Mas então pensei em Fenrion. Pensei no lupus ancestral que tinha confiado em mim. Que tinha lutado ao meu lado. Que tinha me mostrado que nem tudo sobrenatural é mal. Que tinha me ensinado que às vezes a linha entre monstro e herói é mais fina do que imaginamos. E pensei, e se eu deixar Gar usar Fenrion? Se eu deixar o Arconte da Fome despertar completamente usando o lupus ancestral como combustível, quantas pessoas morrerão? Quantas cidades serão consumidas? Quantos mundos serão devorados? A matemática era cruel. Mas era clara. Uma vida. A minha. Contra milhões. Talvez bilhões. Não era escolha. Era obrigação. Era o que significava ser caminhante. E espere. A voz veio de trás de mim. Virei e vi. Sariel. Meu mentor. Meu guia. O anjo que tinha me ensinado tudo que sei sobre o mundo sobrenatural. Ele estava ali. Forma humana. Homem de aparência comum. Nada de asas. Nada de auréola. Apenas presença. Presença que fazia você querer se ajoelhar sem saber por quê. Presença que fazia até Gar pausar e prestar atenção. Caio. Você não precisa fazer isso. Preciso sim. Você mesmo disse. Se Gar despertar. Gar não vai despertar. Não completamente. Isso é manifestação. Avatar. Projeção. O verdadeiro Gar está adormecido em lugar que nem eu sei onde fica. Está preso em camada de realidade tão profunda que nem observadores conseguem alcançar. Destruir o sexto selo não vai te apagar. Vai apenas custar. Custar muito. Mas não tudo. Quanto? Sariel hesitou. E quando o anjo hesita, você sabe que a resposta é ruim. Porque anjos não hesitam. Anjos sabem. Anjos veem. Anjos entendem. E se Sariel estava hesitando, era porque a verdade era tão ruim que até anjo tinha dificuldade de dizer em voz alta. 23 anos. Somados aos 17 anos e meio que você já ofereceu nos outros 5 selos. Total, 40 anos e meio. Mas você tem 30 anos. Então eu vou morrer com 57 anos em vez de 80, eu completei. Perco 23 anos de vida. 23 anos que eu poderia ter usado para caçar mais monstros. Salvar mais pessoas. Viver mais. Construir mais. Amar mais. Mas olhei para Gar. Para Soulborborn. Para o selo. Para Sariel. 23 anos meus contra milhões de vidas alheias. Contra Fenrion. Contra o equilíbrio do véu. Contra a possibilidade de Arconte despertar completamente no futuro. Ainda não é escolha. Ainda é obrigação. Caio. Sariel começou, mas eu já estava me movendo. Ajoelhei ao lado do sexto selo.
Coloquei ambas as mãos sobre ele. Senti a sucção imediatamente. Mas não era como os outros. Era infinitamente mais forte. Como se o selo estivesse tentando me puxar para dentro completamente. Não apenas anos. Não apenas tempo. Mas essência. Alma. Existência. Como se quisesse me consumir por inteiro e só estava aceitando anos porque Sariel tinha dito que era possível. Como se estivesse fazendo concessão. Como se estivesse sendo generoso. Resisti. Forcei. E ofereci. Ofereci 23 anos da minha vida. Ofereci conscientemente. Voluntariamente. Sem arrependimento. Porque era a coisa certa a fazer. Porque era o que caminhantes fazem. Porque era o preço de manter o equilíbrio. E equilíbrio sempre tem preço. O selo brilhou. Tão intensamente que tive que fechar os olhos. Senti energia saindo de mim. Não em fluxo constante como nos outros selos. Mas em torrente. Como se alguém tivesse aberto com porta e tudo estivesse sendo drenado de uma vez. Meu corpo tremeu. Meus músculos gritaram. Minha mente gritou. Mas eu segurei. Segurei porque precisava. Segurei porque não havia outra opção. Segurei porque era caminhante. E caminhantes não desistem. Nunca. E então acabou. O selo desapareceu. Apagou. Desintegrou. E com ele, a presença de Gar começou a enfraquecer. O arconte da fome rugiu. Não de raiva. De frustração. De fome não saciada. Porque ele tinha estado tão perto. Tão perto de despertar completamente. Tão perto de poder se alimentar do mundo novamente. Tão perto de consumir Fenrion e usar energia de lupus ancestral para romper prisão que o mantinha adormecido. Mas o ritual tinha sido quebrado. Os 6 selos destruídos. E sem eles, ele não podia se manifestar completamente. Não podia ficar. Não podia devorar. Não podia fazer nada além de voltar para onde tinha vindo. Para a camada profunda de realidade onde arcontes dormem. E esperando. Sempre esperando. Porque arcontes são pacientes. Arcontes têm eternidade. E eternidade significa que sempre haverá outra oportunidade. Você, Igar disse, voz já começando a distorcer, a ficar mais distante, como se estivesse sendo puxado de volta para onde quer que tivesse vindo. Você pagou o preço alto, caminhante. 23 anos. 23 anos que você nunca vai recuperar. 23 anos de vida que poderiam ter sido usados para tanto. E para quê? Para salvar um lobo? Para impedir o inevitável? Porque eu vou voltar. Talvez não hoje. Talvez não amanhã. Mas vou voltar. Fome nunca morre. Fome apenas espera. E quando voltar, vou me lembrar de você. Vou me lembrar do mortal que ousou me desafiar. E vou devorar tudo que você ama. Lentamente. Dolorosamente. Eternamente. E então ele desapareceu. Dissolveu-se nas sombras de onde tinha vindo. E o silêncio voltou. Mas não era silêncio normal. Era silêncio de depois da tempestade. Silêncio de campo de batalha quando a luta termina e você percebe que sobreviveu mas pagou o preço alto demais. Silêncio que pesa mais que qualquer som. Caí. Simplesmente caí. Pernas não me sustentavam mais. Mãos tremiam incontrolavelmente. Visão embaçada. Respiração irregular. Sentia como se tivesse corrido maratona, lutado guerra, e escalado montanha. Tudo ao mesmo tempo. Tudo sem parar. Tudo sem descanso. E sentia algo mais. Sentia vazio. Não vazio físico. Mas vazio temporal. Como se parte do meu futuro tivesse sido cortada. Como se linha do tempo pessoal tivesse sido encurtada. E eu sabia. Sabia que nunca mais seria o mesmo. Porque como você é o mesmo depois de sacrificar 23 anos de vida? Como você continua normal sabendo que futuro foi encurtado? Que cada segundo agora conta mais? Que relógio está correndo mais rápido? Sariel se ajoelhou ao meu lado.
colocou mão no meu ombro. E pela primeira vez desde que o conheci, vi lágrima descendo pelo rosto dele. Anjo chorando. Por mim. Por minha escolha. Por meu sacrifício. E isso, mais do que qualquer outra coisa, me fez entender o peso do que tinha feito. Porque se anjo chora, é porque algo verdadeiramente significativo aconteceu. Porque anjos não choram por coisas pequenas. Anjos choram quando o universo muda. Quando o equilíbrio é mantido através de sacrifício genuíno. Quando o mortal faz escolha que até anjos respeitam. Você é tolo, ele disse. Voz embargada. Tolo e corajoso e nobre e estúpido. 23 anos, Caio. 23 anos que você nunca vai ter de volta. 23 anos de experiências que nunca viverá. De pessoas que nunca conhecerá. De lugares que nunca visitará. De amor que nunca sentirá. Tudo cortado. Tudo perdido. Tudo sacrificado. Valeu a pena? Sim. Mas isso não torna menos triste. Porque você não deveria ter que fazer essa escolha. Nenhum mortal deveria. Mas você fez. E fez certo. E isso é o que torna você verdadeiro caminhante. Soulborborn ainda estava ali. Parado. Observando. E então ele fez algo que não esperava. Ajoelhou. Não em submissão. Em respeito. Respeito genuíno. Respeito que vinha de alguém que entendia o que significava ser prisioneiro. Ser forçado. Ser usado. E que reconhecia quando alguém escolhia livremente pagar preço que não deveria ter que pagar. Caminhante, ele disse. Hoje você me mostrou algo que eu tinha esquecido. Mostrou que ainda existe honra. Ainda existe sacrifício. Ainda existe escolha. Mesmo quando parece que não há escolha, ainda há. Porque você poderia ter fugido. Poderia ter deixado a cidade morrer. Poderia ter salvado a si mesmo. Mas não salvou. Escolheu pagar. Escolheu sacrificar. Escolheu ser o que você é. E isso é algo que eu invejo. Porque eu não tenho escolha. Ainda não. Mas um dia, quando eu for livre, quando eu não for mais prisioneiro do ritual que me criou, lutaremos lado a lado. Mas hoje não é esse dia. Hoje sou prisioneiro. Amanhã, quem sabe? Ele se levantou e desapareceu. Não em sombras como Gar. Apenas, e foi embora. Rápido demais para olho humano seguir. Velocidade que combinava vampiro e lobisomem. Velocidade que era mais que soma das partes. E então éramos apenas nós três. Eu. Sariel. E Fenrion, que finalmente apareceu. Saiu das sombras onde tinha se escondido. Lobo gigante branco. Olhos dourados fixos em mim. E vi algo naqueles olhos que nunca tinha visto antes. Gratidão. Profunda. Absoluta. Eterna. Gratidão de criatura que entende o que significa ser salvo. Que entende o preço que foi pago. Que entende que 23 anos de vida humana é sacrifício que não pode ser retribuído. Apenas honrado. Fenrion se aproximou. Baixou a cabeça enorme até ficar na altura da minha. E então fez algo que lobos não fazem. Tocou meu rosto com o focinho. Gentilmente. Cuidadosamente. Como se eu fosse feito de vidro e ele tivesse medo de me quebrar. E eu soube. Soube que aquele gesto significava mais do que qualquer palavra. Significava, eu vejo você. Eu reconheço você. Eu aceito você. Você é matilha. Você é família. Você é irmão. E então ouvi voz dele. Não com ouvidos. Com mente. Comunicação telepática que lupus ancestrais usam quando querem falar com caminhantes. Comunicação que é mais profunda que palavras. Que carrega emoção e significado e verdade absoluta. Obrigado, caminhante. Você pagou o preço que não deveria ter pago. Sacrificou anos que não deveria ter sacrificado. Por mim. Por criatura que você mal conhece. Por lobo que não é nem mesmo humano. Isso é algo que nunca vou esquecer.
Nunca vou poder retribuir completamente. Mas vou tentar. Vou proteger você. Vou lutar ao seu lado. Vou ser matilha. Até meu último dia. Até seu último dia. Somos um agora. Você e eu. Caminhante lupus. Ponte guardião. Humano e ancestral. Unidos por escolha. Unidos por sacrifício. Unidos por destino. Obrigado, eu sussurrei. Não sei se ele entendeu as palavras. Mas entendeu o sentimento. Porque lobos sempre entendem sentimentos. Mesmo quando palavras falham. Especialmente quando palavras falham. Sariel me ajudou a levantar. Pernas ainda tremiam, mas conseguia ficar de pé. Olhei ao redor. Serra Negra ainda estava lá. Cidade ainda existia. Pessoas ainda viviam suas vidas sem saber o quão perto tinham estado de serem consumidas por Arconte Primordial. E era melhor assim. Melhor que não soubessem. Melhor que continuassem suas rotinas. Melhor que dormissem tranquilas à noite sem saber que monstros existem e que às vezes, apenas às vezes, alguém está lá para impedi-los. Alguém que paga preço. Alguém que sacrifica. Alguém que escolhe carregar peso para que outros não precisem. O que acontece agora? Perguntei. Agora você descansa, Sariel respondeu. Você pagou o preço alto. Seu corpo precisa se ajustar. Você não vai envelhecer visivelmente. Não vai acordar amanhã com rugas e cabelos brancos. Mas internamente você perdeu 23 anos. Suas células vão envelhecer mais rápido. Sua resistência vai ser menor. Sua cura vai ser mais lenta. Você vai precisar dormir mais. Comer mais. Cuidar mais de si mesmo. Porque agora você tem menos tempo. E cada segundo conta. Cada minuto importa. Cada hora é preciosa. Quanto tempo eu tenho? Se você fosse viver até 80 anos, agora vai viver até 57. Você tem 30. Então, e 27 anos. 27 anos para fazer tudo o que precisa fazer. Para salvar todas as pessoas que precisa salvar. Para caçar todos os monstros que precisa caçar. Para viver. Para amar. Para construir. Para deixar legado. 27 anos. Use bem. 27 anos. Parecia muito. Parecia pouco. Dependia de como você olhava. Mas era o que eu tinha. Era o que tinha escolhido ter. E não me arrependia. Porque Fenrion estava vivo. Porque Serra Negra estava salva. Porque Gar tinha sido repelido. Porque eu tinha feito a coisa certa. Mesmo que custasse caro. Mesmo que doesse. Mesmo que nunca mais fosse o mesmo. Mas então senti. Presença nova. Diferente de Gar. Diferente de Soulborborn. Diferente de qualquer coisa que já tinha sentido. Olhei ao redor procurando a fonte e vi. Figuras. 3 delas. Paradas nas bordas da praça. Encapuzadas. Sem rosto visível. Sem fazer som. Apenas o observando. E eu soube. Soube instintivamente. Observadores. As entidades que Sariel tinha mencionado uma vez. As que existiam antes da criação. As que vigiavam o equilíbrio. As que marcavam indivíduos importantes. As que estavam acima de tudo. Acima de anjos. Acima de demônios. Acima de arcontes. Sariel, comecei, mas ele já tinha visto. Eles vieram por você, ele disse. Voz baixa. Reverente. Até anjo respeitava observadores. Até anjo temia observadores. Não por maldade deles. Mas por poder. Por antiguidade. Por propósito que transcendia bem e mal, seu sacrifício chamou a atenção deles. Ato de altruísmo puro. Ato de caminhante verdadeiro. Ato que alterou o equilíbrio significativamente. Eles vão te marcar. Marcar como? Como peça importante. Como alguém cujas ações afetam múltiplas realidades. Como alguém que precisa ser observado.
rastreado, monitorado. Não por maldade, mas porque você se tornou ponto crítico. Lugar onde realidade pode romper ou ser fortalecida. E observadores vigiam pontos críticos. Sempre. Os observadores se aproximaram. Não andaram. Simplesmente estavam mais perto a cada segundo, como se espaço entre nós estivesse encolhendo em vez deles se moverem. Como se realidade estivesse se dobrando para acomodá-los. Quando chegaram perto o suficiente, um deles estendeu a mão. Mão que parecia humana, mas não era. Dedos longos demais. Articulações em lugares errados. Pele que brilhava levemente, como se houvesse estrelas por baixo. Como se a mão fosse feita de espaço sideral comprimido em forma humanoide. Tocou minha testa. E senti. Não dor. Não prazer. Apenas mudança. Como se algo tivesse sido gravado em mim. Não na pele. Não no corpo. Na alma. Marca invisível que todas as entidades sobrenaturais poderiam ver. Marca que dizia: este é importante. Este é observado. Este é protegido. E também, este é alvo. Este é peça no tabuleiro. Este é jogador no jogo cósmico. Os observadores recuaram. E então, sem palavra, sem gesto, desapareceram. Simplesmente deixaram de estar ali. Como se nunca tivessem existido. Mas a marca permaneceu. Eu sentia. Peso novo. Responsabilidade nova. Destino novo. E sabia. Sabia que minha vida tinha mudado de forma fundamental. Que não era mais apenas caminhante. Era caminhante marcado. E isso significava que todas as entidades sobrenaturais agora me sentiriam. Demônios. Anjos. Arcontes. Alfa. Todos. Não podia mais me esconder. Não podia mais passar despercebido. Era farol agora. Luz na escuridão. E luz atrai tanto mariposas quanto predadores. O que isso significa? Perguntei. Significa que você não pode mais se esconder, Sariel respondeu. Todas as entidades sobrenaturais vão sentir você agora. Vão saber onde você está. Vão saber o que você é, vão saber que você é importante. E isso muda tudo. Porque agora você não é apenas caçador. Você é caçado também. Você se tornou peça valiosa. E todos vão querer você. Alguns para proteger. Outros para usar. Outros para destruir. Mas todos vão querer. E você terá que aprender a viver com isso. Com atenção constante. Com olhos invisíveis sempre observando. Com peso de ser importante em jogo que transcende sua compreensão. Ótimo. Como se minha vida já não fosse complicada o suficiente. Agora eu tinha alvo pintado nas costas. Alvo que não podia ser apagado. Alvo que dizia: e aqui está alguém importante. Venham pegá-lo. Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Marca estava feita. Destino estava selado. Só restava seguir em frente. Fazer o melhor que podia com o tempo que tinha. 27 anos. 27 anos para fazer diferença. Para salvar vidas. Para caçar monstros. Para viver. Para honrar sacrifício que tinha feito. Para provar que 23 anos perdidos valeram a pena. Precisamos ir, Sariel disse. Fenrion precisa de lugar seguro para se recuperar. E você precisa descansar. Realmente descansar. Não apenas dormir. Mas processar. Aceitar. Ajustar-se ao que perdeu. Ao que ganhou. Ao que se tornou. Para onde? Origem. Fenrion reagiu imediatamente. Orelhas em pé. Olhos brilhando mais intensamente. Corpo inteiro vibrando com algo que poderia ser excitação ou poderia ser saudade. Origem. O lugar onde ele tinha nascido. O lugar onde seus 11 irmãos tinham nascido. O lugar onde tudo tinha começado. Floresta ancestral na Escandinávia. Berço dos lupus ancestrais.
Local sagrado onde a lua ainda derrama essência pura. Onde o véu é mais forte. Onde magia lupina é mais poderosa. Onde Fenrion podia finalmente se reconectar completamente com suas raízes. E agora íamos para lá. Eu, Sariel e Fenrion. 3 seres improváveis. Humano. Anjo. Lobo ancestral. Unidos por circunstâncias impossíveis. Unidos por escolhas difíceis. Unidos por destino que nenhum de nós tinha pedido, mas todos aceitamos. Unidos por sacrifício. Unidos por propósito. Unidos por algo maior que nós mesmos. Saímos de Serra Negra naquela noite. Não de carro. Não de avião. Sariel simplesmente tocou meu ombro e o de Fenrion, e o mundo mudou. Não foi teletransporte. Não foi portal. Foi transição. Como se tivéssemos dado passo e atravessado 1000 quilômetros em vez de 1 metro. Como se realidade tivesse se dobrado para nos acomodar. Como se espaço fosse sugestão, não lei. E de repente estávamos em lugar diferente. Floresta. Densa. Antiga. Árvores tão altas que não conseguia ver o topo. Ar carregado de energia que fazia a pele formigar. E silêncio. Não silêncio de ausência de som, mas silêncio de respeito. Como se a própria floresta estivesse segurando a respiração. Como se soubesse que algo importante tinha chegado. Bem-vindo à origem, Sariel disse. Olhei ao redor. Era noite, mas lua brilhava tão intensamente que parecia dia. Lua cheia. Enorme. Tão grande que parecia estar a poucos metros de distância em vez de milhares de quilômetros. E a luz dela não era branca. Era prateada. Líquida. Como se a luz estivesse derramando essência pura sobre a floresta. Como se estivesse abençoando. Como se estivesse reconhecendo. Como se estivesse dizendo, bem-vindo, filho. Bem-vindo, caminhante. Bem-vindo, amigo do meu filho. Fenrion caminhou à frente. Passo lento. Reverente. Como peregrino chegando em templo sagrado. Como filho voltando para casa depois de séculos longe. E então ele parou. No centro de uma clareira. Clareira perfeitamente circular. Grama prateada. Flores que brilhavam suavemente. E no centro, uma fonte. Água cristalina que brotava de pedra antiga coberta de runas lunares. Runas que eu não conseguia ler, mas que Fenrion claramente entendia. Fenrion bebeu da fonte. E quando bebeu, algo mudou. Pelagem brilhou mais intensamente. Olhos dourados se tornaram quase luminosos. Corpo inteiro pareceu ficar mais sólido. Mais presente. Mais real. Como se ele tivesse estado levemente transparente antes e agora estivesse completamente opaco. Como se tivesse estado parcialmente em outro mundo e agora estivesse completamente neste. Como se tivesse voltado para casa não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ele levantou a cabeça e uivou. Não foi uivo de lobo comum. Foi uivo que fez a floresta inteira vibrar. Foi uivo que fez a lua brilhar ainda mais forte. Foi uivo que atravessou o véu e ecoou em múltiplas realidades. Foi uivo que disse, eu voltei. Eu sobrevivi. Eu estou em casa. Eu fui salvo. Eu tenho matilha. Eu tenho propósito. Eu tenho futuro. E então, algo impossível aconteceu. Outros uivos responderam. Não de lobos vivos, mas de lobos mortos. Espíritos. Os 11 irmãos de Fenrion. Mortos há séculos. Mas ainda presentes. Ainda conectados a este lugar. Ainda parte da origem. Eles não se materializaram. Não apareceram visualmente. Mas eu sentia. Sentia a presença deles. 12 lupos ancestrais.
11 mortos. Um vivo. Reunidos novamente. Mesmo que apenas espiritualmente. Mesmo que apenas por momento. Mesmo que apenas para honrar. Para reconhecer. Para abençoar. Fenrion se virou para mim. E pela primeira vez desde que o conheci, ouvi voz dele claramente. Não sussurro telepático. Mas voz completa. Voz que carregava peso de séculos. Voz que carregava a gratidão de criatura que entende o que significa ser salvo. Obrigado, caminhante. Você pagou o preço que não deveria ter pago. Sacrificou anos que não deveria ter sacrificado. Por mim. Por criatura que você mal conhece. Por lobo que não é nem mesmo humano. Isso é algo que nunca vou esquecer. Nunca vou poder retribuir completamente. Mas vou tentar. Vou proteger você. Vou lutar ao seu lado. Vou ser matilha. Até meu último dia. Até seu último dia. Somos um agora. Você e eu. Caminhante Lupus. Ponte guardião. Humano e ancestral. Unidos por escolha. Unidos por sacrifício. Unidos por destino. E meus irmãos testemunham. E a lua testemunha. E a origem testemunha. Você é matilha. Você é família. Você é irmão. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Não de tristeza. De algo mais profundo. De conexão. De pertencimento. De finalmente, depois de tanto tempo lutando sozinho, ter encontrado família. Não família de sangue. Mas família de escolha. Família de sacrifício. Família de destino compartilhado. Família que transcendia espécie. Que transcendia forma. Que transcendia até mesmo vida e morte. Sariel colocou mão no meu ombro. Você fez bem, Caio. Melhor do que eu esperava. Melhor do que qualquer caminhante antes de você. E agora você precisa descansar. Realmente descansar. Porque o que vem a seguir vai exigir tudo o que você tem. E mais. O que vem a seguir? Guerra. Não guerra de humanos. Guerra de entidades. Guerra de forças primordiais. A ordem sanguínea vermicular quer o alfa. Gar quer despertar completamente. Observadores marcaram você. E há outros. Outros que eu ainda não posso nomear. Outros que estão se movendo nas sombras. Outros que viram o que você fez e decidiram que você é ameaça. Ou oportunidade. Ou ambos. E todos vão vir. Eventualmente. Todos vão querer algo de você. E você terá que estar preparado. Terá que estar forte. Terá que estar descansado. Porque guerra está vindo. E você está no centro dela. Ótimo. Sem pressão. Sariel sorriu. Raro ver anjo sorrir. Mas quando sorriem, é como o sol nascendo. É como esperança materializada. É como promessa de que, não importa quão escuro fique, sempre haverá luz. Sempre haverá escolha. Sempre haverá a possibilidade de fazer a coisa certa. Você vai sobreviver. Porque você é caminhante. Porque você é teimoso. Porque você não sabe quando desistir. E porque agora você tem Fenrion. E Fenrion não deixa Matilha morrer. Nunca. Passamos 3 dias na origem. 3 dias onde tempo parecia não existir. Onde dia e noite se misturavam. Onde eu dormia mais profundamente do que tinha dormido em anos. Onde Fenrion se reconectava com suas raízes. Onde Sariel meditava em silêncio, fazendo o que anjos fazem quando acham que ninguém está olhando. Orando. Consultando. Preparando.
Porque anjos sempre preparam. Sempre planejam. Sempre veem 3 passos à frente. E quando finalmente saímos, eu me sentia diferente. Não curado. Não completo. Mas mais forte. Mais centrado. Mais preparado para o que viria. Porque sabia. Sabia que tinha feito a coisa certa. Sabia que tinha pago o preço justo. Sabia que tinha honrado o que significava ser caminhante. E isso, mais do que qualquer outra coisa, me dava força. Me dava propósito. Me dava razão para continuar. Voltamos para a Serra Negra. Cidade tinha voltado ao normal. Pessoas vivendo vidas normais. Sem saber. Sem lembrar. Sem perceber que tinham estado a horas de serem consumidas por arconte primordial. E era melhor assim. Fui para meu apartamento. Olhei ao redor. Tudo igual. Mas eu era diferente. 23 anos mais pobre. Marca dos observadores na alma. Vínculo com lupus ancestral. E conhecimento. Conhecimento de que havia a guerra vindo. Guerra que eu não podia evitar. Guerra que eu tinha que lutar. Guerra que definiria não apenas meu futuro, mas futuro de muitos. Sentei na cama. Peguei meu grimório de campo. Abri em página em branco. E comecei a escrever. Não um relatório. Não um diário. Mas registro. Registro do que tinha acontecido. Registro do preço que tinha pagado. Registro da escolha que tinha feito. Para que um dia, se eu morresse, se meus 27 anos acabassem antes do tempo, alguém soubesse. Alguém entendesse. Alguém continuasse. Porque caminhantes não são imortais. Caminhantes morrem. Mas missão continua. Sempre continua. Escrevi sobre os 6 selos. Sobre Gar. Sobre Soulborborn. Sobre Fenrion. Sobre Sariel. Sobre os observadores. Sobre o sacrifício. Sobre os 23 anos. Sobre tudo. E quando terminei, fechei o grimório e coloquei de volta na mochila. Ao lado de Tupã. Ao lado de Curá. Ao lado de todos os outros instrumentos da minha profissão. Profissão que não paga. Profissão que não tem aposentadoria. Profissão que provavelmente vai me matar antes dos 57 anos. Mas profissão que é minha. Profissão que escolhi. Profissão que importa. Profissão que salva vidas. Profissão que mantém equilíbrio. Profissão que faz diferença. Deitei na cama. Fechei os olhos. E pela primeira vez em semanas, dormi sem pesadelos. Dormi profundamente. Dormi sabendo que tinha feito a coisa certa. Mesmo que custasse caro. Mesmo que doesse. Mesmo que mudasse tudo. Porque no fim, é isso que importa. Não quanto tempo você vive. Mas o que você faz com o tempo que tem. E eu tinha usado meu tempo bem. Tinha salvado vidas. Tinha impedido catástrofe. Tinha honrado o que significava ser caminhante. E isso tinha que ser suficiente. Tinha que ser. Quando acordei, era manhã. Sol entrando pela janela. Pássaros cantando. Cidade viva. E eu também estava vivo. 27 anos pela frente. 27 anos para fazer diferença. 27 anos para caçar monstros. 27 anos para salvar pessoas. 27 anos para viver. Para amar. Para construir. Para deixar legado. Para provar que 23 anos sacrificados valeram a pena. Levantei. Vesti minha jaqueta de escama de Drakmar. Coloquei Tupã nas costas. Curá na lateral. Peguei meu grimório. Verifiquei meu kit de sobrevivência.
Coloquei o medalhão de São Miguel que tinha sido do meu pai. E saí. Porque tinha trabalho a fazer. Sempre tinha trabalho a fazer. Monstros não descansam. Demônios não tiram férias. Arcontes não dormem para sempre. E caminhantes? Caminhantes não desistem. Nunca. 3 semanas depois, recebi ligação. Número desconhecido. Atendi com cautela. Sempre atendo com cautela. Nunca se sabe quem está do outro lado. Ou o que. Especialmente agora que estava marcado. Especialmente agora que todas as entidades sobrenaturais podiam me sentir. Caio Valente. Voz masculina. Jovem. Assustada. Humana. Quem quer saber? Meu nome é Vinícius. Eu preciso de ajuda. Tem uma coisa na minha vila. Uma coisa que está roubando quem as pessoas são. Roubando identidades. Roubando almas. E eu não sei mais o que fazer. Meu melhor amigo, e ele não é mais ele. Tem algo usando o corpo dele. E eu ouvi falar de você. Ouvi que você caça essas coisas. Ouvi que você ajuda. Por favor. Por favor, eu preciso de ajuda. Vila Meridiana. Estrada Velha. Menina sem rosto. Eu tinha ouvido rumores. Sussurros. Histórias que circulavam entre caçadores. Espírito preso entre mundos. Corrompido por demônios. Roubando identidades há décadas. Enfraquecendo o véu com cada roubo. Mas nunca tinha investigado. Nunca tinha tido tempo. Mas agora alguém estava pedindo ajuda. E caminhantes não ignoram pedidos de ajuda. Nunca. Me diz onde você está, eu disse. Estou a caminho. Desliguei o telefone. Olhei para Fenrion, que estava deitado no canto do apartamento. Ele levantou a cabeça. Olhos dourados me encarando. Pergunta silenciosa: vamos? Vamos, eu respondi. E fomos. Porque era isso que fazíamos. Era isso que éramos. Caçador e lobo. Caminhante e guardião. Humano e ancestral. Unidos por escolha. Unidos por sacrifício. Unidos por destino. Unidos por propósito. Unidos por algo maior que nós mesmos. A estrada para a Vila Meridiana era longa. 6 horas de carro. Fenrion ia no banco de trás, forma comprimida para caber. Dirigi em silêncio. Pensando. Processando. 23 anos. 27 anos restantes. Cada segundo contava agora. Cada missão importava. Cada vida salva era vitória. Cada monstro destruído era legado. Porque quando eu morresse, e eu ia morrer eventualmente, queria que minha vida tivesse significado. Queria que as pessoas lembrassem. Não de mim necessariamente. Mas do que eu tinha feito. Das vidas que tinha salvado. Da diferença que tinha feito. Do equilíbrio que tinha mantido. Do preço que tinha pagado. Cheguei em Vila Meridiana ao entardecer. Cidade pequena. Pacata. Tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo. Tipo de lugar onde segredos são impossíveis de guardar. Exceto, aparentemente, o segredo da Estrada Velha. Porque ninguém falava sobre ela. Ninguém admitia. Mas todos sabiam. Todos evitavam. Todos tinham medo. Medo antigo. Medo que passava de geração em geração. Medo que era justificado. Encontrei Vinícius num café pequeno no centro. Garoto jovem. 18 anos. Olhos vermelhos de quem chorou recentemente. Mãos tremendo levemente enquanto segurava a xícara de café frio. Ele me viu entrar e soube imediatamente quem eu era.
Não sei como. Talvez a jaqueta. Talvez a postura. Talvez a marca dos observadores, que entidades sobrenaturais viam mais humanos sensíveis sentiam. Talvez simplesmente porque eu parecia exatamente o que era, alguém que tinha visto o inferno e cuspido na cara dele. Você é ele, Vinícius disse. Não foi pergunta. Foi constatação. Foi alívio. Foi esperança. Sou. Me conta o que está acontecendo. E ele contou. Contou sobre Tiago. Sobre a estrada velha. Sobre a menina sem rosto. Sobre identidades sendo roubadas. Sobre pessoas sendo substituídas. Sobre vila inteira sendo lentamente infectada por algo que não tinha nome, mas tinha fome. Fome de ser. Fome de existir. Fome de ter rosto. Fome que era diferente de Gar, mas igualmente terrível. Porque era fome de identidade. Fome de selfie. Fome de algo que humanos dão como garantido, mas que essa coisa nunca teve. Ouvi tudo. Sem interromper. Sem julgar. E quando ele terminou, eu sabia. Sabia que era caso sério. Sabia que era perigoso. Sabia que envolvia o véu. Sabia que cada identidade roubada enfraquecia a barreira entre mundos. Sabia que era parte do plano maior. Plano para romper o véu completamente. Plano que demônios vinham executando há décadas. Talvez séculos. Plano que eu tinha que parar. Vou investigar, eu disse. Mas preciso que você entenda algo. Isso pode ficar pior antes de ficar melhor. Pode haver confronto. Pode haver violência. Pode haver perda. Você está preparado para isso? Vinícius olhou para mim. Olhos ainda vermelhos. Mas determinação por baixo. Determinação de quem perdeu algo precioso e está disposto a fazer o que for necessário para recuperar. Ou pelo menos para impedir que outros percam também. Meu melhor amigo não é mais ele mesmo. Tem algo usando o corpo dele. Usando o rosto dele. Vivendo a vida dele. E eu não posso fazer nada. Então sim. Estou preparado. Para o que for necessário. Assenti. Levantei. Paguei os cafés. E saí. Fenrion estava esperando no carro. Olhou para mim através do vidro. Pergunta silenciosa: é ruim? É ruim, eu confirmei. Mas é o que fazemos. É por isso que existimos. É por isso que sacrificamos. Para que outros não precisem. E fomos. Porque era isso que fazíamos. Era isso que éramos. Caminhante e guardião. Caçador e lobo. Humano e ancestral. Unidos por propósito. Unidos por destino. Unidos por escolha. Unidos por sacrifício. Passei os próximos 2 dias investigando. Conversando com moradores. Lendo registros antigos na biblioteca municipal. Visitando lugares onde as desaparições tinham acontecido. E quanto mais eu investigava, mais claro ficava. Espírito. Espírito de menina que tinha morrido em 1953. Ana Beatriz dos Santos. 8 anos. Morta em ritual que deu errado. Ocultistas tentando abrir passagem para outro lado. Usando ela como sacrifício. Mas ritual falhou. Ela ficou presa. Entre mundos. Nem viva nem morta. Apenas pergunta sem resposta: quem eu sou? E então demônios a encontraram. Viram oportunidade. Espírito preso, confuso, faminto por identidade. Corromperam ela. Transformaram fome natural de criança perdida em ferramenta. Agora ela servia sem saber que servia. Cada identidade roubada enfraquecia o véu. Cada pessoa substituída abria fissura na barreira entre mundos.
E quando o véu rompesse completamente, e bem, eu já sabia o que acontecia. Então tinha que parar ela. Tinha que libertar ela. Ou destruir ela. Dependendo do que fosse possível. Na terceira noite, fui para a Estrada Velha. Sozinho. Deixei Fenrion para trás. Não porque não confiava nele. Mas porque isso era algo que precisava fazer sozinho. Porque às vezes, a única forma de alcançar vítima é mostrar que você não é ameaça. E lobo gigante, por mais nobre que seja, ainda é ameaça. A estrada estava exatamente como Vinícius tinha descrito. Postes queimados. Sinal piscando vermelho impossível. Ar pesado. Silêncio antinatural. E no centro da encruzilhada, ela estava lá. Menina. Descalça. Vestido branco sujo. Cabeça baixa. Cabelos caindo para a frente. E onde deveria haver rosto, havia apenas pele lisa. Esticada. Como máscara mal feita. Aproximei devagar. Mão em tupã. Não porque queria lutar, mas porque precisava estar preparado. Ela não se mexeu. Não reagiu. E então, sem levantar a cabeça, falou. Voz que era e não era voz. Você é diferente. Você tem marca. Marca que me assusta. Sou o caminhante. E vim te libertar. Libertar? Não há libertação para mim. Estou presa. Há 70 anos. Presa em fome que nunca acaba. Presa em pergunta que nunca tem resposta. Qual pergunta? Quem eu sou? E eu entendi. Ela não era monstro. Era vítima. Vítima de ritual que deu errado. Vítima de demônios que a corromperam. Vítima de 70 anos de confusão e fome e solidão. Seu nome é Ana. Ana Beatriz dos Santos. Você tinha 8 anos quando morreu. Você gostava de desenhar. Você gostava de flores. Você era alguém. E ainda é. Mesmo agora. A pele lisa tremeu. Como se tentasse chorar. Eu não lembro. Então deixa eu te ajudar a lembrar. Vem comigo. Vou te levar para o lugar onde você pode descansar. Estendi a mão. Ela olhou para minha mão. E hesitou. Hesitou porque não entendia a bondade. Não entendia oferta sem preço. Por quê? Por que você quer me ajudar? Eu roubei. Eu machuquei. Eu destruí. Por que você não escolheu isso? Por que você é vítima? Por que você merece paz? Ela ficou em silêncio por longo tempo. E então, lentamente, estendeu a mão. Mão pequena. Mão de criança. E tocou a minha. E quando tocou, senti tudo. 70 anos de confusão. De fome. De solidão. E por baixo, senti ela. Ana. A menina de 8 anos que gostava de desenhar. Que gostava de flores. Que tinha família. Que tinha sonhos. Que tinha futuro. Até que tudo foi tirado dela. Vem. Vou te levar para casa. E levei. Usei conexão que caminhantes têm com o véu. E guiei ela através da escuridão. Através da confusão. Através de 70 anos de dor. Até lugar onde ela podia finalmente descansar. Onde ela podia finalmente ser Ana novamente. Onde ela podia finalmente ter paz. Quando terminei, ela tinha desaparecido. Não destruída. Libertada. Finalmente livre. Finalmente em paz. E a estrada velha voltou ao normal. Presença tinha ido. Peso tinha levantado. Sinal parou de piscar vermelho. E Vila Meridiana estava salva. Voltei para o café onde tinha encontrado Vinícius.
Ele estava esperando. Olhou para mim. Pergunta silenciosa nos olhos. Acabou. Ela está em paz. Mas Tiago? Tiago não vai voltar. O que ela tirou dele, ela levou consigo. Ele vai ter que reconstruir identidade do zero. Vai ser longo. Vai ser difícil. Mas é possível. Com ajuda. Com paciência. Com amor. Vinícius assentiu. Lágrimas descendo. Não de tristeza. De alívio. Porque pelo menos tinha acabado. Pelo menos não ia piorar. Pelo menos havia esperança. Obrigado. Não precisa agradecer. É o que eu faço. Saí de Vila Meridiana no dia seguinte. Mais uma missão completa. Mais uma vida salva. Mais um monstro, e não destruído. Libertado. E isso importava. Porque nem tudo sobrenatural é mal. Às vezes, é apenas perdido. Às vezes, precisa apenas de alguém que entenda. Alguém que veja além do monstro. Alguém que veja a vítima por baixo. Dirigi de volta para a Serra Negra. Fenriam no banco de trás. Silencioso. Mas eu senti a aprovação dele. Porque Fenriam entendia. Entendia o que era ser julgado pelo que você parece, não pelo que você é. Entendia o que era ser visto como monstro quando tudo que você quer é ser livre. Cheguei em casa ao anoitecer. Sentei na cama. Peguei Grimório. Escrevi sobre Vila Meridiana. Sobre Ana. Sobre libertação. Sobre escolha de salvar em vez de destruir. Sobre importância de ver além do óbvio. Sobre humanidade que existe até em coisas que não são humanas. Fechei o Grimório. Deitei. Fechei os olhos. E dormi. Dormi sabendo que tinha feito diferença. Dormi sabendo que tinha salvado vidas. Dormi sabendo que tinha 26 anos e 49 semanas para continuar fazendo diferença. E enquanto dormia, enquanto Fenrion vigiava ao meu lado, enquanto a cidade respirava tranquila sem saber o quão perto tinha estado de catástrofe, eu sonhei. Sonhei com o futuro. Sonhei com as vidas que ainda ia salvar. Sonhei com os monstros que ainda ia enfrentar. Sonhei com as escolhas que ainda ia fazer. E sonhei com guerra que estava vindo. Guerra que Sariel tinha mencionado. Guerra de entidades. Guerra de forças primordiais. Guerra onde eu estava no centro. Marcado. Observado. Caçado. Mas não sozinho. Nunca sozinho. Porque tinha Fenrion. Tinha Sariel. Tinha 27 anos. E tinha propósito. E isso tinha que ser suficiente. Tinha que ser. Porque o mundo precisa de caminhantes. Precisa de pessoas dispostas a pagar preço. Dispostas a sacrificar. Dispostas a fazer a coisa certa mesmo quando custa tudo. E eu era um deles. Talvez não o melhor. Talvez não o mais forte. Mas era um deles. E isso tinha que ser suficiente. E enquanto houvesse monstros para caçar, vítimas para salvar, e tempo restante para usar, íamos continuar. Íamos lutar. Íamos fazer diferença. Porque era a coisa certa a fazer. E caminhantes sempre fazem a coisa certa. Sempre.